Olá, vamos hoje estudar a percepção extrasensorial, faculdade da alma, estudada tanto pelo Espiritismo como pela parapsicologia. Olá, boa noite, Juliana, é um prazer estar com você. Que bom, a Maria Elisângela também, boa noite a vocês. Shirley Alves, boa noite, é um prazer estar com vocês. Que bom, mais uma vez a gente poder estar juntos estudando um pouquinho sobre alguns fenômenos que tocam a tantas pessoas. E se alguém tiver alguma dúvida durante esse nosso estudo, fique à vontade para falar. As letras são pequenininhas que eu vejo no celular e nem sempre dá para ver. Boa noite, Marieta, é um prazer. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre percepção extrasensorial. É um assunto que interessa muita gente. Muitas pessoas ficam realmente ligadas. Tantos filmes falam sobre isso, e muita gente até gostaria de ter, Fica imaginando que é um poder sobrenatural, uma coisa assim de tipo X-Men, alguma coisa assim que faz a gente ser especial. Mas a percepção extrasensorial, que tanto é estudada pelo Espiritismo como pela parapsicologia, é uma faculdade da alma presente em quase todos os seres humanos, só que em níveis diferentes. Alguns têm só um pouquinho e outros têm muito. A gente às vezes tem por um tempo e aí não tem por um bom tempo. Em outras pessoas, elas têm com muita frequência essas percepções extrasensoriais, as quais nós vamos estudar hoje. O grande pesquisador sobre isso é um professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, chamado Joseph Banks Hine, em 1935, criou um departamento numa universidade nos Estados Unidos, especificamente para estudar os fenômenos chamados de psi-gama. Esses fenômenos psi-gama são conhecidos por nós como faculdade de percepção extrasensorial. Então, a percepção extrasensorial já é objeto de estudo desde 1935 nos Estados Unidos, mas, obviamente, outros lugares do mundo já estudaram a percepção extrasensorial muito antes desse pesquisador americano, Joseph Banks Hine, que fez grandes avanços nesse estudo na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Esse grupo de estudo existe até hoje lá nos Estados Unidos, mas já no século XIX havia outros grupos de estudo que faziam algumas pesquisas sobre esse tema. A percepção extrasensorial ela é dividida em 7 tipos, Hoje já há vários outros, mas basicamente a clarividência, a telepatia, a precognição, a simulcognição, a radiestesia, a psicometria e a retrognição. Em alguns lugares isso é chamado de maneira diferente, Por exemplo, a simulcognição, que é de simultânea, quer dizer, cognição à percepção, à inteligência, em alguns lugares é chamado de visão remota, Algumas pessoas chamam de visão remota, quer dizer, visão à distância. Você está aqui e você percebe pessoas fazendo outras coisas em outros lugares diferentes. Pode ser lá fora, pode ser em outra cidade, pode ser em outro país. A pessoa é capaz de pegar o telefone e dizer assim: olha, eu estou falando com você por telefone, mas eu sei que você está usando tal roupa, que você está comendo isso, que você está fazendo isso, porque a pessoa consegue ver à distância. Então é chamado de visão remota ou simulcognição. Então existem outros, a pré-cognição ou premonição, são sinônimos. A clarividência, que se divide em vários tipos. Você tem a clarividência, tem a clareaudiência. Tem pessoas que escutam com clareza vozes de pessoas a quilômetros de distância, ou com som capaz de ouvir vozes dos espíritos, no caso da faculdade mediúnica. Lembrando que a faculdade anímica é uma característica do paranormal, ou seja, é da minha alma, não tem nada a ver com o espírito. Eu vejo porque o meu espírito se liberta um pouco da matéria e nesse momento ele é capaz de entrar em contato com outras realidades, necessariamente não com espíritos. Ou seja, a clarividência, eu vejo com muita clareza coisas que os outros não conseguem ver e que necessariamente não são espíritos. E aí você tem a clarividência mediúnica, e aí você tem a visão de espíritos. Então, assim como a clarividência, a clareaudiência, a gente vai estudar um outro momento isso,
o espírito André Luiz narra em vários dos seus livros, entre eles Nos Domínios da Mediunidade, falando a diferença entre clarividência e clareaudiência. A telepatia, né, que as pessoas conseguem se comunicar através do pensamento, né, a precognição, que é você ter conhecimento de fatos futuros, né, quer dizer, você saber que amanhã vai dar o jogo do bicho tal, ou que você vai ter um acidente, então eu não vou, né? Prefiro ficar em casa porque eu sei que vai acontecer uma coisa ruim. A radiestesia, que os objetos emitem uma certa radiação, assim como nossos corpos. Tem gente que usa um pêndulozinho, né? Existem as pessoas que são especialistas em radiestesia, para identificar que a pessoa tem, por exemplo, uma doença em determinada parte do corpo, e o pêndulo ele balança mais ou ele vibra mais ali, como é o caso de um sininho ou algum outro objeto, identificando determinadas radiações em nosso corpo, mais do que em outros. A psicometria, tem pessoas que você entrega uma aliança para uma pessoa que tem a psicometria, ela é capaz de dizer o proprietário da aliança, coisas, sabe, se a pessoa gostava de pizza, se a pessoa gostava de feijoada, se a pessoa viveu nessa terra, se já faz tempo que morreu, dizer sentimentos dessa pessoa, porque os objetos, eles guardam um pouco das nossas energias, dos nossos fluidos. Allan Kardec usava muito essa expressão, porque era uma expressão da química e da física no século XIX. No século XX, as pessoas preferiram trocar a expressão fluidos por energias. A gente pouco usa a expressão fluidos no dia a dia, seja no espiritismo como em outros grupos filosóficos de estudo, mas usam muito a expressão energia, né? Parece que energia ficou uma coisa mais fácil de ser compreendida do que fluidos, né? Para você ter uma noção, fumaça é fluido e água é fluido, mas há uma diferença muito grande entre fumaça e água, né? Embora a gente veja a água evaporar ou vaporizar, que forma uma fumacinha, por assim dizer, como a gente diria popularmente, mas não é exatamente a mesma coisa. Então as pessoas preferiram, no Brasil, no século XX, especialmente da década de 50 para cá, falar muito mais a expressão energia do que fluido. E a retrocognição, que é você ler o passado. Se a premonição ou precognição você vê o futuro, a retrocognição você vê o passado. Então, tem pessoas que conseguem ver o que vai acontecer amanhã e tem pessoas que conseguem ver o que aconteceu ontem, né? Já dei aqui um exemplo de um rapaz que ele, ao chegar no lugar, ele sabia que alguém tinha morrido naquele local. Ele disse, olha, morreu uma pessoa aqui e foi enforcada. Então, depois se perguntava aos vizinhos e eles diziam, é verdade, morreu uma pessoa ali, faz muito tempo, ninguém nem lembrava mais disso, isso foi uma coisa há 30 anos atrás e morreu uma pessoa ali. Então, ele era capaz de ler os ambientes. Necessariamente ele não via o espírito de alguém que estava ali enforcado ainda, né, sofrendo ali. Mas ele tinha as sensações, né? Ele não sabia explicar por quê. Não era que alguém chegava e dizia para ele, tipo uma vozinha na cabeça deles, olha, morreu alguém aqui, tal situação e tal. Era simplesmente porque ele sentia, ele chegava no lugar, de repente ele sabia que alguém havia morrido ali e que havia morrido queimado. Uma vez ele sentiu um caso de uma menina que havia morrido queimado num quarto de uma casa que ele foi morar. Outra vez ele ficou sabendo de uma pessoa que havia cometido suicídio, né? E às vezes ele conversando com as pessoas, ele sabia coisas do passado das pessoas que as pessoas às vezes já tinham até esquecido, mas quando ele falava as pessoas lembravam. Isso é verdade, como é que você sabia disso? Né? Um caso de uma pessoa que conversava com ele nos narrava essa história, e ao conversar com ele, essa pessoa estava passando por sofrimento, mas não conseguia externalizar isso, mas só falava sorrindo, estava tudo bem, com alegria, parecia que estava tudo tranquilo. E aí, em certo momento, essa pessoa, esse médium, ele disse, você já fez um aborto? E ela ficou, né? Ela disse, não, é porque eu tenho a impressão que você já fez um aborto. E aí ela começou a chorar e disse, olha, ninguém no mundo sabe disso, só minha mãe e a psicóloga, né? Eu não contei para absolutamente ninguém. E ela teve depressão, foi ao psicólogo. Ela já tinha filhos, era casada, e o primeiro filho dela foi através do aborto, né? E nem o marido dela ficou sabendo, ela nunca contou para absolutamente ninguém. E ela provocou o aborto, e ela nunca soube por que ela fez isso. Ela não sabia por quê, mas ela não queria ter aquela criança. Mesmo estando casada, com todas as condições para isso, e era um desejo, né, deles terem um filho, mas ao saber que estava grávida, ela ficou aí um mês sofrendo,
e sem o marido saber, ela foi lá e provocou o aborto. Depois de um tempo, sem que o marido nem suspeitasse, ela contou para a mãe, ela estava com depressão, e aí a mãe levou no psicólogo e ela só sabia disso. A psicóloga e ela, e a mãe, pronto, ninguém. E aquele médium olhando para ela, por algum motivo ele achou que ela tinha praticado um aborto. Então é uma faculdade que a gente chama de retrognição. Ela é capaz de ver o passado da pessoa. Não era telepatia, porque aquela pessoa talvez não estivesse pensando nisso. Telepatia, se a pessoa estivesse pensando, e aí você, de certo momento, você lesse o pensamento do outro. Se fosse psicometria, se ela desse um objeto qualquer que fizesse lembrar daquele aborto, né? Talvez alguma coisa que ela gostaria de ter colocado na criança, no feto, né? Para sepultar, para fazer alguma coisa ali, sei lá, alguma coisa que tivesse ligação com o aborto. E aí, se ele pegasse esse objeto, chamaria-se de psicometria. E se fosse uma clareaudiência mediúnica, né? Um espírito chegaria e diria para ele: olha, fala sobre o aborto, que ela cometeu um aborto, ela precisa falar sobre isso, ela precisa desabafar e tal. Então, mas não foi isso. Ele simplesmente, após um tempo de conversa, não foi assim de repente, estavam num ambiente reservado, conversando, e aí ele foi falando com ela, ele vendo que ela não sofria aparentemente nada, mas porque ela estava ali naquele momento querendo falar sobre alguma coisa, e aí ele foi e disse para ela. Quer dizer, em algum momento ele percebeu, ele sentiu isso. Então, a percepção extrasensorial necessariamente não tem o envolvimento dos espíritos. Não? As pessoas que têm percepção extrasensorial, eles em algum momento eles têm essas percepções e não sabem de onde vem. Simplesmente lhe vem à cabeça como uma intuição, como uma ideia que às vezes é vaga, uma coisa muito longe, e que às vezes é muito claro, muito objetivo, sabe? Não tem muito o que discutir. Na verdade, a maior parte das pessoas do mundo tem alguma dessas 7 características: de clarividência, telepatia, premonição, retrognição, simulcognição, radiestesia e psicometria. Só que, como são em níveis muito pequenininhos e são muito sutis, a maioria de nós não dá muita atenção a isso, sabe? Por exemplo, uma premonição, ela pode vir através de um sonho, como também uma retrognição pode vir através de um sonho. Ou seja, você pode sonhar que vai conhecer uma pessoa amanhã, e aí no dia seguinte ou uma semana depois você conhece uma pessoa que lhe é particularmente importante, talvez você até case com ela. Então a gente chama isso de premonição, porque você vê o futuro. Ou você pode ter contato com uma pessoa e no dia seguinte você sonhar com aquela pessoa no passado, revelando até de vidas passadas dela alguma coisa. Então a gente às vezes toma isso como imaginação, né? Toma isso com coisa. Quando é o caso da premonição, que acontece, aí você diz: nossa, eu sonhei com isso e aconteceu. E é muito frequente as pessoas dizerem isso. Então, no mundo todo, né, cerca de 8 bilhões de seres humanos, 7, 8 bilhões de seres humanos, as pessoas têm isso, com bastante frequência, mas isso, às vezes, por ser muito sutil, por ser muito pequenininho, as pessoas não dão muita bola para isso, às vezes nem comentam, às vezes esquece, e às vezes comenta com alguém. E porque a pessoa tem uma vez por ano, de vez em quando, então a pessoa não fala muito sobre isso, né? Passa como se fosse um fenômeno ocasional, isso não incomoda, não aumenta. Só que tem gente que tem com frequência. E quando tem com frequência, essa pessoa não tem algum tipo de estudo sobre isso, sobre esse tema, se não tem apoio das pessoas, ou se causa algum tipo de transtorno, essas pessoas vão acabar sofrendo por ter esses fenômenos estranhos. Tem um filme muito interessante chamado O Dom da Premonição. É difícil de achar esse filme, eu já procurei nas redes sociais, nos aplicativos de filme, mas é um filme muito bom, O Dom da Premonição. Né? De uma mulher, é ficção, mas uma mulher que é médium nos Estados Unidos e que ela presencia, através das percepções dela, um assassinato que acontece. Né? E ela bota cartas nos Estados Unidos, ela vive de ler cartas para poder ganhar vida, tem filhos, vive numa residência, numa cidadezinha pequena, e vem através de flechas. Ela tem flechas onde ela vê uma mulher que aparentemente está morta, né, toda molhada, como se tivesse sido afogada, mas esse espírito não diz nada para ela, só aparece como se fosse uma cena. Então a gente às vezes tem isso, e isso causa esse tipo de perturbação. Tem gente que fica muito perturbada, né, porque você vê espíritos, ou você chegar num ambiente qualquer e começar a se sentir mal sem motivo. Tem gente que chega até o ponto de vomitar. E não é qualquer ambiente. Às vezes você chega num ambiente de trabalho novo,
e você tem uma sensação de mal-estar, uma sensação desagradável e não sabe por quê. Tem gente que às vezes chega no seu ambiente qualquer de trabalho frequente e chega uma pessoa lá nova na história e essa pessoa lhe causa um mal-estar, uma sensação desagradável. Então, de repente, você está percebendo coisas dessa pessoa, ou que a gente diria de energias dessa pessoa e que não batem com a gente. Uma pessoa comum, qualquer pessoa pode sentir isso, mas não levar muito a sério, achar que é algo que comeu no café da manhã, ou que comeu no almoço, alguma coisa qualquer, uma enxaqueca, uma cólica, sabe? Alguma coisa assim, associar algo biológico, algo físico. E uma pessoa que tem essas percepções extrasensoriais, ela começa a sofrer com aquilo, né? Porque ela não está entendendo, eu estava bem, de repente eu estou mal, e o que aconteceu? E a pessoa às vezes não associa ao outro ser humano que está perto. Eu lembro de uma amiga nossa, que ela, quando ia na minha casa, eu gosto de cozinhar, então eu fazia uns bolos, e aí o bolo estava no forno. Se ela dissesse assim, que bolo cheiroso, o bolo solava. O bolo não prestava, ia para o lixo mesmo. Bastava ela chegar na porta e dizer, que bolo cheiroso. Olha, era a mesma coisa que jogar o bolo no lixo. Isso aconteceu mais de uma vez. A minha família escondia, sabe? Quando nós chegávamos lá em casa, tentavam levar ela para outro lugar, porque se ela sentisse o cheiro do bolo e comentasse, ela tinha que comentar. Parece que ela tinha uma energia, sabe? Que fazia o danado do bolo murchar. Isso aconteceu por pelo menos, acho que 3 vezes, não tenho certeza. E daí a gente percebeu, porque a primeira vez ficou estranho, mas quando aconteceu a segunda vez, a gente, não é possível. O bolo só murchar 2 vezes seguidas quando essa pessoa chega. Aí acho que quando foi a terceira vez a gente bateu o martelo, realmente essa pessoa tinha algum tipo de energia e que o coitado, parece que o bolo sofria com isso. Né? Eu acho que o meu bolo era médio e estava sofrendo com a situação dela, que não estava muito legal não. Então a gente evitava fazer bolo, quando a gente suspeitava que ela estava chegando lá perto de casa, porque se a gente fizesse bolo a gente sabia que o bolo não ia prestar. Então, essa faculdade, ou esse conjunto de faculdades que nós chamamos de percepção extrasensorial, eles podem estar todos numa pessoa só, ou pode ter só um. A pessoa pode ter só a premonição, que é a capacidade de ver o futuro, e só ver através de sonhos, e não ver durante o dia. E tem gente que tem uma premonição muito específica. Eu conheço o caso de uma moça que chegou no centro espírita uma vez sofrendo muito, porque ela via quem ia morrer, né? Ela passava num lugar, ela olhava para uma pessoa e alguma coisa dizia que aquela pessoa morria e no dia seguinte ela morria, né? E aí ela ficava muito impressionada com isso, porque no início ela achava que ela tinha provocado a morte da outra pessoa pelo olhar dela. E isso repetindo-se, ela acabou achando que não era ela que provocava a morte, porque algumas coisas eram acidentais, não tinha nada a ver com ela, né? Um acidente de carro, uma coisa assim. E outras não, a pessoa morreu do coração e tal. Então ela sofreu muito, ela chegou chorando, né, de 18 anos, no centro espírita, chorando muito, porque ela não queria ter isso, e ela sofria, ela estava achando que não sabia se provocava a morte das pessoas, se não provocava a morte das pessoas, ou se ela adivinhava, e ela tinha perdido um amigo muito querido recentemente, e ela sabia alguns dias antes que ele ia morrer, e tinha até comentado com ele que ela tinha visto ele sofrendo um acidente. E aí, alguns dias depois, ele veio a desencarnar por conta desse acidente. Ela sofreu muito com isso, chorou muito. E diz, olha, o que a gente vai fazer é estudar o seu fenômeno para saber isso. Tem uma notícia de que Chico Xavier tinha essa percepção de que as pessoas iam morrer, né? E ele pediu muito ao seu guia espiritual Emmanuel para que bloqueasse essa percepção dele, porque ele provocava muito sofrimento e atrapalhava os outros trabalhos que ele tinha, né, de psicografia, né, de consulta, conversar com as pessoas, tudo mais, era muito ruim. E aí os espíritos eles são capazes de fazer isso. Só que dificilmente uma pessoa tem uma única faculdade da percepção extrasensorial. Então, se a gente tem 7 faculdades dentro da percepção extrasensorial, clarividência, telepatia, precognição, visão remota, radiestesia, psicometria e retrognição, a pessoa pode ter 2, a pessoa pode ver o passado e o futuro. É muito frequente isso, né? Ou a pessoa vê só o passado ou vê só o futuro, né? Mas às vezes tem telepatia. Então é muito sutil, né? Para algumas pessoas é muito visível, né? É muito claro. O caso de Chico Xavier, muitas pessoas deram depoimentos de que foram lá. Me lembro de um jornalista, me falha o nome dele, que chegou lá, levou um bolo que a mulher dele fez para Chico Xavier, e o jornalista passou o dia inteiro na fila
para falar com Chico Xavier. Então ele chegou 8 horas da manhã, foi atendido 8 da noite. E aí quando ele chegou lá, ele entregou o bolo sem dizer nada e pediu para Chico autorizar. E Chico escreveu no livro lá, obrigado a dona fulana de tal pelo bolo, que deve estar muito gostoso, que está muito cheiroso. E aí ele ficou impressionado, porque Chico não o conhecia, ele não tinha falado absolutamente nada. E Chico falou a respeito do bolo e que ela tinha feito, que era a esposa dele. E ele ficou realmente, como ele podia fazer aquilo? Então, aquilo ali foi um espírito que disse a Chico Xavier, ou é uma percepção de Chico Xavier? Naquele momento ele não ficou claro, não ficou estudado isso, não ficou dito isso, mas eram muito comuns esses fenômenos virem através de Chico Xavier, e muitas pessoas relataram coisas desse tipo, né? No livro mesmo, no filme, quem assiste o filme de Chico Xavier, 2 jornalistas vão entrevistá-lo, e aí vão entrevistá-lo com a intenção de desmascarar Chico Xavier. E logo no início da entrevista, Chico Xavier autografa 2 livros e entrega para ele, né, um para cada um, e eles não leem o que está escrito na dedicatória. E eles fazem toda a entrevista na intenção de prejudicar Chico Xavier, de dizer alguma coisa. Só que quando eles terminam de fazer toda a organizar tudo aquilo para publicar já na revista lá, que um deles decide olhar o livro e ver lá que no livro estava dizendo, eles tinham chegado disfarçados, dizendo que era um americano, que era um tradutor do americano, mas não diziam que eram jornalistas, diziam nomes verdadeiros dele. Só que Chico, ao receber o livro, ele psicografou, ele escreveu na dedicatória o nome do jornalista verdadeiro. Então, desde o início, Chico Xavier, ele já sabia que estava tratando com pessoas que estavam ali falsificando sua identidade com o objetivo de prejudicá-lo. Isso não está claro, porque quem assistiu o filme vai ver que ele não sabia, né, no final. Mas por que você não me disse antes, né? Eu passei essa vergonha toda. E o Espírito Emmanuel diz, não, é para você ficar vigilante, você saber, né, que isso é assim, né? Aí foi para a revista O Cruzeiro, uma história desse tipo. Eles, olha, relaxa, Chico, né? Você foi para a revista O Cruzeiro, Jesus Cristo foi para a cruz, né? Qual é que está na situação pior? Você foi só para a revista O Cruzeiro. Então, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, veja bem, isso é da década de 1930, esses estudos, né, em 1935 na Duke University nos Estados Unidos e outras áreas do mundo, mas em 1857, quando Allan Kardec publica o livro dos Espíritos, já tem questões tratando desse tema, só que com outro nome. A questão 447 do livro dos Espíritos trata de um item chamado segunda vista, né? Esse item segunda vista, ele vai tratar, faz parte do capítulo da emancipação da alma, quer dizer, emancipar, libertação da alma, sair do seu corpo de alguma maneira e entrar em contato com outras realidades, onde ele entra o assunto do êxtase, né? Entra do assunto também de sonâmbulos, de pessoas que são, né, também mais na frente sobre pressentimentos e assim por diante. Então, a questão 447, a segunda vista, Allan Kardec escuta dos Espíritos dizer que a segunda vista é a vista da alma. Então, cegos conseguem ver também. Tem gente que chega na ponta do pé sem fazer barulho nenhum e o cego diz, olha, ainda diz quem é a pessoa. Olha, Maria, estou sentindo que você está por aí, não sei o quê. A pessoa não fez barulho nenhum e a pessoa o cego não só percebe, o deficiente visual não só percebe que tem alguém naquele ambiente, como ainda diz quem é a pessoa. Então, assim, é um quê, né, que a pessoa não sei como, mas ele sabe. Então, ele consegue perceber. Então, tem cegos que eles vão lá para, né, o deficiente visual faz a leitura, né, tátil para identificar o rosto da pessoa. E alguns percebem, às vezes, por odores, por cheiros, né, perfume da gente e tudo mais. Mas há casos que as pessoas realmente chegam sem perfume, têm tomado banho, não usam sabonete, não usam perfume, tentando chegar perto daquele deficiente visual para ver se a pessoa, né, identifica, e frequentemente acontece isso. Nem todos os deficientes visuais, nem todos os cegos têm essa habilidade, mas alguns realmente percebem isso. Então, a segunda vista é a vista da alma. Não se vê pelos olhos. Tem um livro chamado Enigmas da Psicometria, do Ernesto Bozano, acho que da década de 20, da década de 30, esse livro, em que se faziam experiências em que a pessoa colocava o cotovelo dentro de uma caixa onde havia um objeto. Então, ele não olhava e colocava o cotovelo. E pelo cotovelo ele via o que tinha dentro da caixa, porque o que vê não é o cotovelo. Ele achava que era, né? Colocava o pé dentro da caixa, ele via o que tinha dentro da caixa. Como ele achasse que se o pé fosse capaz de ver isso. O nosso corpo espiritual, chamado de perispírito,
é que entra em contato com os ambientes, com as pessoas, e aí nós captamos essas impressões. A telepatia é somente isso. O meu corpo espiritual, ele entra em contato com o corpo espiritual de outra pessoa, aí esse entrelaçamento de certa maneira, e aí os sentimentos, os pensamentos passam, mas é muito sutil, né? É uma coisa muito suave, que você não sabe se sou eu ou se são os outros. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Quando sou eu e quando são os outros. Questão 448. Essa segunda vista, essa percepção, que não usa a expressão percepção extrasensorial, mas ele está focando no fenômeno visual. Essa percepção, ela é permanente ou é temporária? E os espíritos respondem que a faculdade sim, o exercício não. Quer dizer, eu tenho a faculdade em mim o ano todo, a vida toda, mas nem sempre eu exercito isso, ou seja, nem sempre eu utilizo ela. Acontece de eu ter a faculdade hoje, ver uma coisa diferente hoje, e daqui a um ano ver de novo, ou daqui a 10 anos ver de novo. Quer dizer, o exercício, ele não é frequente para algumas pessoas ou para a maioria das pessoas. Mas a faculdade estava ali, ela só não estava sendo utilizada por alguma situação. A questão 449. Essa segunda vista, ela é espontânea ou ela pode ser provocada? E os espíritos respondem que frequentemente é espontânea, mas que ela também pode ser colocada em prática através da vontade. Então, ela acontece sem minha vontade. Eu gosto de comparar uma coisa com um livro chamado Intuição, do Martin Fisher, que é um psiquiatra americano, escreve nos anos 80. Ele diz assim: a nossa intuição é como uma pessoa muda e analfabeta. Veja bem, a gente confunde antigamente a expressão surdo-mudo, isso não existe, né? A pessoa é surda, né? Ela não escuta, por isso que ela é muda, ela não consegue falar, ela não consegue repetir os vocábulos. Mas não existe surdo-mudo, nem é mudo porque os órgãos fonadores, quer dizer, as cordas vocais podem estar perfeitas, mas falar é repetir sons. Se a pessoa é surda, ela não escuta sons, ela não tem como repetir. Então, surdo-mudo não existe. Mas imaginemos uma pessoa que por algum motivo ela não consegue falar e ela é analfabeta, né? Então, você vem passando na rua, você é mudo e analfabeto, e você escuta que seu irmão ou que seu amigo vai ser assassinado por 2 homens ali, né? Então, você corre para casa e tenta contar para o seu amigo, né? Diz, olha, tem alguém que vai tentar te matar, não sai de casa hoje. Só que você não fala e não sabe escrever. Como você comunica ao outro? Então você vai ter que usar uma linguagem não verbal, uma linguagem que vai tentar dizer para aquela pessoa, né, fazer algum gesto, que alguém vai tentar matar ele, e o outro vai ficar sem entender nada, né, porque não passa pela cabeça daquela pessoa que alguém vai tentar matar naquele momento. Então, as nossas percepções extrasensoriais, elas são assim. Elas atingem a nossa intuição, que é uma linguagem não verbal. E isso é complicado, né? Como é que você sabe, como é que você percebe que uma coisa é daquele jeito ou não, se você não está vendo, não tá escrito? Então, essa linguagem não verbal, ela tem que ser sentida, ela tem que ser pela observação de si mesmo, dos seus próprios sentimentos, daquilo que você está passando ali, está vivenciando, está vendo, e tentar interpretar isso. Isso não é fácil, é igual a sonho. A gente sonha com as coisas mais estranhas, e aí depois que acontece é que a gente, nossa, eu sonhei com um negócio parecido com esse. Quer dizer, às vezes é preciso que aconteça a posteriori a interpretação de um sonho. A gente vai falar um outro dia sobre sonho. Então, o exercício, né, trata da questão 450 do Livro dos Espíritos, o exercício leva ao aperfeiçoamento da prática, né, da percepção extrasensorial. Seja a telepatia, seja a premonição e assim por diante. É claro que eu tenho que ter essa faculdade, né? Se eu não tenho a premonição, que é a faculdade de ver o futuro, eu ficar tentando exercitar algo que eu não tenho é complicado, né? Eu gosto de jiu-jitsu, então eu pratico isso e vou me aperfeiçoando. Mas eu não sou bom em futebol. Gostava de futebol na minha adolescência e jogava muito futebol. Porém, se eu for jogar futebol, eu já vou ficar perdido dentro da quadra. Eu não sei para onde correr dentro do campo de futebol, não sei mais dominar a bola. Eu precisaria me exercitar durante meses para voltar a jogar a bolinha. Mas aí ficou parado, latente, guardado em mim, porque eu não pratico mais isso. Já o jiu-jitsu eu treino semanalmente e aí vou lá aprendendo coisas novas e melhorando, né? Claro que há pessoas que lutam jiu-jitsu melhor do que eu. Então há pessoas que têm uma telepatia maior do que eu e há pessoas que vão ter uma telepatia menor do que eu. Isso é uma graduação infinita. Ninguém sabe dizer, né, qual é o 0 e qual é o 100 da história, né? Quer dizer, alguém pode ter um pouquinho, alguém pode ter muito. Então, eu não posso exercitar uma coisa que eu não sei. Agora, se eu suspeito que eu tenho a premonição ou que eu tenho
a psicometria, né? Quer dizer, que é pegar um objeto e dizer algo do dono. Então eu posso exercitar, tentar pegar um objeto estranho e ficar tentando imaginar o que seria aquilo ali, talvez anotar em um papel para não ficar imaginando coisas, e depois perguntar ao proprietário: vem cá, esse copo aqui, que é tão diferente, isso aqui pertencia à sua avó? Aí a pessoa diz: não, isso aqui não tem nada. Quer dizer, então tô me enganando, isso é coisa da minha imaginação, eu até anotei isso aqui. Mas a pessoa diz: não pertencia à minha avó, mas pertencia ao meu avô. E aí ficou uma coisa assim, de repente está aparecendo. Então, pelo exercício, como qualquer outra faculdade, se você pega o seu corpo, exercita os músculos, eles tendem a se desenvolver, eles tendem a inchar, a crescer. Então, qualquer faculdade que você possua, ou que você suspeite que você possui, você desenvolve. Uma maneira muito simples de desenvolver nossas percepções visuais por exemplo, você assistir televisão com o som da televisão desligado. Você assiste um programa qualquer, televisão, uma novela, você desliga, bota o som no zero e tenta adivinhar o que eles estão fazendo. Isso é uma percepção simples, que não tem a ver com percepção extrasensorial. É uma sugestão desse psiquiatra Milton Fischer para desenvolver a intuição da gente, mas a gente começa a perceber detalhes, porque quando a gente perde um dos sentidos, que é a audição nesse caso, a gente desenvolve mais a percepção dos detalhes da coisa. Isso também funciona para o desenvolvimento de uma faculdade de percepção extrasensorial, ou seja, há exercícios. Na mediunidade, como trata-se da mediunidade, como também da percepção extrasensorial não mediúnica, que a gente chama de percepção anímica, anímica quer dizer da alma, não tem a ver com os espíritos, é minha, é sempre bom que seja espontânea, porque quando é espontânea você não se assusta com as coisas. Quando a gente começa a provocar as coisas, a gente tem que correr dois riscos. O primeiro, de a gente começar a imaginar coisas, sabe? Ver coisas onde não existe, né? E aí a gente começa a ficar meio fascinado pelo fenômeno, começa a achar que está adivinhando o pensamento das pessoas e a gente está passando por bobo, né, perto das pessoas, né? O segundo é de a gente não poder mais devolver, sabe? Aquilo ali que a gente recebeu, já que a gente desenvolveu aquilo. E às vezes não é uma coisa boa para a gente, porque a gente às vezes acha bonito nos filmes ser capaz de ler o pensamento dos outros, ou de adivinhar o futuro. Porém, como o caso de Chico Xavier, que via quem ia morrer, aquilo ali incomodava para ele. Seria interessante num filme, né, desenvolver um filme de uma pessoa que é capaz de ver quem vai morrer, tenta impedir, faz todo um cenário ali, uma história bonita e tal, de romance policial e tal, e fica legal. Mas pro dia a dia eu não quero saber quem vai morrer, não. Eu prefiro não saber, né? Pois isso é até interessante uma vez ou outra como um exercício, mas permanente não. Então a gente às vezes pede a Deus, né? Quem lembra do toque de Midas? Midas era o rei da Grécia Antiga, em que ele pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro, e os deuses concederam, e aí ele passou a tocar em ouro, e as coisas viraram ouro. Só que aí ele sentiu fome e foi beber vinho, e o vinho virou ouro. Ele sentiu fome e foi comer uva, a uva virou ouro. Então ele morreu de fome, porque tudo perdia o sabor, só tinha sabor de ouro para ele. E o ouro não é uma coisa muito digestiva, né? Não recomendo que não se coma ouro, né? E nem tem na esquina para a gente fazer isso. Então a gente às vezes pede e Deus dá, até como assim: olha, você vai se educar por isso aí, não você devia ter pedido, né? Então é melhor a gente não ir por esse caminho. Já desenvolver espontaneamente, isso vai vir num ritmo, num nível que eu suporto, que a minha psique ela suporta, porque ela vai vindo gradualmente, naturalmente. Portanto, provocar o fenômeno extrasensorial só de boa, como os jovens dizem, pode não ser uma ideia muito boa, né? Pode ser uma coisa que vá render frutos para você no seu desenvolvimento espiritual, e pode ser que não. Tem um fato interessante, né, no budismo, que havia um yogi na Índia antiga, né, na região onde seria hoje o Nepal, e fazia parte da Índia na época de Buda, 500 anos antes de Cristo, que ele adivinhava o futuro, que ele era capaz de levitar. Então era o que se sabia dele na época. E ele foi até Buda e ele fez chacota, porque Buda não conseguia fazer aquilo, né? E ele levitava, subia nas coisas sem tocar em nada, flutuando, adivinhava o futuro, o passado. Ele tinha faculdades imensas. E Buda ficava em silêncio, observando, e as pessoas diziam assim: olha, quem é mais poderoso do que Buda? Só que esse rapaz, um dia, caminhando pela floresta, caiu na areia movediça e morreu. E as pessoas ficaram assim, né? E chegaram a perguntar para Buda: e agora, Buda, o que aconteceu com aquele rapaz? Sabia tanto, né? Era capaz de ver o futuro e não viu a própria morte. E aí Buda responde: diz: de que serventia tem você ver o futuro?
De que serventia tem você flutuar? De que serventia tem você ver o passado? Viva o presente e aproveite esse momento que é agora. E aí você vai conhecendo o seu presente, vivendo com qualidade o seu presente, você sempre terá um futuro bom, porque você viveu bem o presente. Então, às vezes, você ter essas faculdades de percepção por vontade, não pode não servir para nada na sua vida prática, né? Bom, pode servir se você souber usar, por exemplo, no seu trabalho, se você tiver percepções, né? No caso meu, vou colocar o meu caso como professor. Se eu percebo que um aluno está perturbado, está sofrendo com alguma coisa, isso pode ajudar a me relacionar melhor com aquela pessoa no meu trabalho, seja o meu aluno, outro professor, mas eu não posso chegar e dizer para ele, olha, eu estou vendo aqui um espírito, ou eu estou percebendo que você, sei lá, está passando por isso e tal. Então, às vezes a gente chega de mansinho, conversando, faz amizade, sabe? Às vezes suporta aquela coisa que aquela pessoa está te provocando, né? E isso é muito ruim. Quer dizer, às vezes ter essas percepções é muito útil, né? E às vezes é absolutamente inútil e outras vezes leva até mesmo ao sofrimento, tanto de quem percebe como dos outros. Nem sempre devemos dizer. Hereditária, né? Essa percepção extrasensorial, os espíritos dizem que há alguma coisa de hereditário nisso. Quer dizer, de repente uma mulher ela tem 5 filhos, 2 filhos têm, 3 não têm. Ou esses 3 têm uma vez a cada 10 anos. E 2 filhos têm eventualmente, né? Assim, uma vez por ano, ou algum deles tem toda semana. Então, a constituição física, ela pode ser transferida, né? Quer dizer, essa faculdade ela pode ser transferida de pai para filho, frequentemente. Isso acontece, né? Às vezes um membro da família tem, minha avó tinha e eu também tenho, sabe? E aí minha avó vê o futuro, eu vejo o passado, né? Então minha avó conseguia adivinhar os pensamentos das pessoas, os sentimentos das pessoas, e de repente eu não, né? Outro dia desse, na próxima quarta-feira, na próxima semana a gente vai falar sobre essa médiuns sensitivos, essas pessoas que sentem o que os outros sentem. Isso exige bastante tempo para falar sobre isso. Circunstâncias podem desenvolver, algumas circunstâncias especiais desenvolvem essa percepção extrasensorial. Os espíritos dizem que sim. Então, às esse o momento da morte, a morte se aproximando, a pessoa começa a ver a própria morte, ou a morte de algum familiar, né? Dá os pressentimentos, né? Ah, meu filho, não vai passar esse banho não, que estou sentindo alguma coisa ruim. E a pessoa vai e acontece alguma coisa ruim. Então, mãe é danado para ver essas coisas, né? Mamãe é danada para não vai para esse negócio, e a gente vai e de fato acontece, né? Então, esses pressentimentos que às vezes nós temos é o máximo dessa segunda visão, né? Que é justamente essa segunda vista, ou esse fenômeno de percepção extrasensorial. O mínimo é só uma intuição, né? Uma ideiazinha bem vaga que eu tenho sobre alguma coisa, mas que não sei bem o que é, só uma sensação, mas não sei definir. E a outra pessoa tem mesmo, claramente vê que a pessoa vai morrer, vai se afogar e tudo mais. E a pessoa não devia ir. Então tem gente que tem um grau máximo, tem gente que tem um grau mínimo. Né? E isso pode ser desenvolvido por circunstância. Então a pessoa poderá desenvolver essa percepção, ou pelo menos executar essa percepção só em momentos especiais como esse. Vai fazer uma viagem, diz, olha, não vai não, eu disse, não, tenho uma sensação que esse carro vai quebrar, vai dar problema. A pessoa vai viajar, o carro de fato quebra, de repente não morreu ninguém, mas foi um acontecimento desgastante, cansativo, que teve que consertar o carro pelo caminho, e alguém disse que a pessoa não fosse porque estava achando que isso ia acontecer. O achando que a pessoa necessariamente não vê o fenômeno, ela só tem aquela sensação de que vai dar errado. E aí a pessoa, de fato, vai e acontece. Bom, às vezes a pessoa tem 10 vezes esse fenômeno, em 7 acontece, em 3 não. Então não quer dizer que todas as vezes que a pessoa tem esse pressentimento, essa sensação, isso vai acontecer. Mas o interessante é que no caso de algumas pessoas que têm uma percepção extrasensorial, elas têm isso com mais intensidade, elas têm isso com mais frequência. Então é perceptível por outras pessoas, né? Outras pessoas percebem, nossa, tu tinha dito mesmo aquilo ali, e aí isso aconteceu, né? A questão 453 do Livro dos Espíritos dizem assim, nem sempre percebemos que a possuímos, né? Então tem gente que não percebe que tem, sabe? Acha que todo mundo tem, é uma coisa bastante natural para ela, ela não percebe que isso é comum a outras pessoas, então ela frequentemente acha que outras pessoas têm, então ela nem nota que tem isso em si mesma, diz, eu não acho
Minha avó tinha, meu avô tinha, todo mundo tem. Então ela acha que porque na família outras pessoas têm, né? Sobretudo em algumas pessoas muito isoladas, tem gente que não é muito sociável. A gente vai falar sobre isso também, que é uma das características que faz os médiums sofrerem, que é essa dificuldade de socializar em decorrência, né, dessas percepções que faz a pessoa se sentir diferente, né? A gente vai falar sobre isso na próxima quarta-feira, quando tratarmos sobre esses médios sensitivos, que é uma dessas faculdades que fazem parte da mediunidade em geral. Então vejam bem, o fenômeno da percepção extrasensorial, ele está presente no mundo todo, né? As pessoas têm esse fenômeno e estão frequentes no dia a dia, são coisas simples, pode ser numa sala de aula, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser em sua casa, pode ser você estar viajando e ter uma sensação e às vezes não saber, não perceber. Um fato aconteceu muito interessante comigo, minha mãe conversava hoje, ela está aqui em casa, eu conversava lembrando do meu padrinho de batismo, ele era muito querido por mim, eu só tinha 1 ano de idade nesse momento que eu estou narrando, e ele sofreu um acidente, né, de trem, e ele veio a falecer nesse acidente de trem, né? O trem passou por cima do carro dele, ele trabalhava numa empresa e ele era o chefe do meu pai, o patrão do meu pai nessa empresa, numa grande construtora aqui no Brasil. Eu tinha 1 ano de idade, eu não lembro de nada, obviamente. Eu nunca mais voltei nessa cidade, essa cidade eu nem lembro onde é. Só que um dia eu estava viajando com meu pai e ao passar por um determinado cruzamento de uma via férrea, papai estava dirigindo, eu apenas olhei para meu pai e disse: meu padrinho morreu aqui. Papai era uma pessoa muito cética dessas coisas, ele apenas olhou assim para mim e disse: foi, e continuou sem comentar nada. E eu olhando para o ambiente, eu não via nada de diferente, eu via trilhos de ferro, passamos por muitos pelo caminho, a gente estava fazendo uma viagem, nem lembro, eu acho que a gente estava indo para Recife, nem lembro mais onde era, e não é um assunto que se fale com frequência na família, né? Mas eu tive essa sensação, de repente eu sabia que meu padrinho tinha morrido ali, né? Então assim, não havia nenhum motivo, não havia nenhuma uma placa dizendo que alguém faleceu ali, eu observei, mas tive esse não sei o que me dizia que alguém tinha falecido ali, tinha sido meu padrinho, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer uma vez na vida, né? Pode ser que meu padrinho estivesse no carro naquele momento e tenha me soprado isso. Eu não vi meu padrinho, nem senti meu padrinho, mas eu sabia o que ele tinha acontecido. Então isso é um fenômeno muito comum, né? E que a gente tem vergonha de dizer às vezes, que pode passar por bobo, né? Ou então pode passar por uma pessoa que é vaidosa, que quer aparecer para os outros. Porém, se a gente for analisar e for fazer uma pesquisa, qualquer pesquisazinha de aluno de ensino médio, perguntando às pessoas se elas passaram por algum tipo de fenômeno desse, muita gente vai narrar coisas. Eu já vi, eu já ouvi falar, eu já presenciei. Quer dizer, é mais comum do que a gente imagina. Porém, a gente coloca sempre no campo do fantasioso, sabe, do fantástico, do maravilhoso. No livro dos médiuns, Allan Kardec, logo no início do livro, ele vai falar sobre isso. O Espiritismo não estuda fatos sobrenaturais, estuda fatos naturais que não são bem compreendidos pela população. Então, esses fenômenos que nós estamos falando de percepção extrasensorial são fatos naturais, são fenômenos da natureza que estão presentes em nosso psiquismo. Porém, a gente não compreende bem ele. Primeiro porque temos uma herança em que a religião nos proibia de falar sobre isso, que era a cor do demônio. Segundo, porque hoje temos um excesso de racionalidade, que a gente não fala sobre isso porque tem uma explicação racional. Isso é fruto da sua cabeça, você é esquizofrênico, você é perturbado. E terceiro, que a gente às vezes não tem apoio próximo a gente para dizer: nossa, é verdade, você falou uma coisa aí que aconteceu ou que faz sentido e alguma coisa assim. Então a gente tem esses elementos que dificultam. Quantas pessoas que vivem em asilos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos como loucos, na verdade não são pessoas que têm esses fenômenos extrasensoriais muito fortes e que sofrem com isso, e ao falar para as pessoas fica esquisito. E às vezes a pessoa tem casos em que a pessoa tem uma percepção muito profunda, Um filme muito interessante sobre isso com Tom Cruise, que é um dos meus preferidos, chama-se Minority Report, tem no Netflix, eu já vi, que tem 3 médiuns que veem assassinatos que acontecem. Só que eles não apenas ficam sabendo, eles vivenciam os assassinatos. E aí esses são contratados e são colocados lá meio que escravizados para adivinhar quando é que vai acontecer um assassinato. O filme é um suspense muito interessante, futurista, e que essas 3 médiuns, é um rapaz, é uma moça e 2 rapazes, 2 gêmeos,
né? E esses três juntos conseguem, os três, ver o mesmo fenômeno, só que cada um deles vê detalhes que o outro não vê do fenômeno que é o assassinato que vai acontecer. Então rola toda uma trama muito interessante em torno do Tom Cruise. Eu acho muito interessante esse filme porque são três médios de premonição. Só que eles não veem quando quer. É uma coisa que acontece uma vez, sabe, perdida e tal. Mas existe toda uma equipe da polícia pronta para ir lá prender a pessoa que nem cometeu o crime ainda, mas que está pronta para cometer o crime. Muito interessante. Minority Report, é o Minority Report. Acho que tem no Netflix, é muito interessante e trata desse fenômeno. Nesses três casos, nesses três médiums que são capazes, ou melhor dizendo, esses três sensitivos, porque eles não veem espíritos, eles veem o futuro. Esses três sensitivos, eles sofrem, porque eles não apenas ficam sabendo como alguém que lê um livro, eles realmente vivenciam o momento da morte da pessoa, né? E aí todo o sofrimento daquela pessoa que está morrendo, daquela pessoa que está matando. Aí vem todo o horror, né, da pessoa que está morrendo naquele momento ali, e eles estão sentindo o futuro das pessoas. Então, não é tão legal assim a gente querer ter essas faculdades, assim, sabe, em excesso, não. A gente tem um pouquinho, ajuda a gente a viver melhor, se souber estudar isso e souber aplicar isso à vida. Porém, a gente desejar profundamente, como um toque de Midas, você pode desejar uma coisa que depois você não tem como se livrar, não dá para desligar. Então é bom a gente receber isso espontaneamente quando a vida nos der. Bom, essas são algumas percepções, algumas reflexões que nós tivemos sobre esse tema. Na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre os médiuns sensitivos. Amanhã estarei no Instagram do CEMIL, Centro Espírita Missionários da Luz, tratando sobre um tema evangélico que diz que eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? É uma passagem do Evangelho em que Jesus fala sobre esse tema. Quem quiser assistir no CEMIL, no Instagram do CEMIL, é só escrever CEMIL, Missionários da Luz, Centro Espírita que eu frequentei, participei, e tenho amigos lá, como o meu amigo Isaac, como o meu amigo Paulo César. Estaremos lá amanhã conversando um pouco sobre esse tema evangélico. Então, queria agradecer pela atenção, pela participação de vocês. Vou dizer o nome das pessoas presentes: a Carol, minha ex-aluna linda, e seu esposo Mateus, meu grande amigo, Juliana, a minha amiga Marieta, do Centro Espírita Allan Kardec, Jesus Silva de Luna, Neidiane, e tem mais gente, eu não sei se eu vou conseguir ver todo mundo, a Shirley, a Maria, Maria Elisângela, mais alguém. Então, queria agradecer pela presença de vocês. Somos poucos, mas estamos estudando, e aí a gente pode estudar só 2 pessoas. Onde tiver 2 reunidos em meu nome, ali estarei, já dizia esse grande mestre do passado que está presente em nossas vidas. Então, desejo a todos um bom final de semana, muita paz, e vejo vocês amanhã no CEMIL, no Instagram do CEMIL, ou quarta-feira a gente se encontra aqui de novo para falar sobre médios sensitivos. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite.